Lição 10 do livro Operando na Unção de Benerim. Subtítulo: Elias, Eliseu e a unção. E sucedeu que, quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todo aquele cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava orando com 12 parelas de boi e estava conduzindo a 12ª da parela. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. 1. Elias foi chamado. Ver 1 Reis 19:16. 2. Eliseu era um guerreiro. Ver 1 Reis 19:17. Deus deve ver o espírito de um guerreiro em você. Uma batalha ocorre antes que a herança seja dada. Deuteronômio 2:24 diz: Levanta-te, toma o teu caminho e passa o rio Arnon. Eis que te entreguei nas tuas mãos Seom, o amorreu, rei de Esbom, e a sua terra. Ele em batalha. 3. Ele era um trabalhador. Ver 1 Reis 19:19. Subtítulo: Um espírito mau se oposta a Elias. Elias foi tão ungido que literalmente abalou a nação. Mas um espírito pode se opor a um homem de Deus. Elias acabara de ver um grande movimento de Deus e os profetas de Baal serem destruídos no Monte Carmelo. Mas havia um espírito controlador de feitiçaria na terra que levou o homem de Deus, Elias, do Monte Carmelo à terra prometida, ao Monte Sinai. Elias não temia o rei ou os oficiais do rei, mas temia a esposa do rei, Jezabel, por causa do espírito demoníaco dela. Sabemos em Efésios 6:12 que não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra a maldade espirituais nos lugares celestiais. Só porque você é ungido, você não está imune à oposição. Você pode ser expulso da vontade de Deus. Só porque você é ungido, não significa que você sempre será um homem ou mulher de fé. Haverá desânimo, haverá momentos em que você até questionará se Deus quer ou não que você continue. O profeta Elias teve que ungir, e quando ele ungiu, a Bíblia diz que ele veio para Horebe, que é a ponta do deserto do Sinai, o mesmo local onde Deus deu a lei a Moisés.
Vejamos a história que encontramos em 1 Reis 19, do 1 ao 18. E Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e também como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel enviou um mensageiro a Elias, dizendo: assim me façam os deuses e, ainda mais, se eu não fizer a tua vida como a vida de um deles, até amanhã por esta hora. E vendo isso, levantou-se e foi salvar a vida, e foi para Berseba, que pertence a Judá, e deixou ali o seu servo, mas ele mesmo foi caminho de um dia para o deserto. E veio e sentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si mesmo que pudesse morrer, e disse: basta, agora, ó Senhor, tira minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. E, deitado e dormindo debaixo de um zimbro, eis que um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e come. E olhou, e eis que havia um bolo assado na brasa e uma botija de água em sua cabeça. E ele comeu e bebeu e o deitou novamente. E o anjo do Senhor voltou pela segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque a jornada é grande demais para ti. E ele se levantou e comeu e bebeu, e foi na força daquela comida 40 dias e 40 noites a Horebe, o monte de Deus. E ele chegou lá a uma caverna e hospedou-se ali. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, e ele lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido muito zeloso para com o Senhor Deus dos exércitos. E foi na força daquela comida 40 dias e 40 noites para Horebe. Naquele momento, Elias viu que procuravam também matá-lo. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento rasgou os montes e despedaçou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e disse: que fazes aqui, Elias? Aprendemos várias lições com esse relato. 1. Elias fugiu por causa do desânimo. 2. Elias deixou seu servo para trás, sabendo que tinha que ficar a sós com Deus. 3. Elias estava tão desanimado que queria morrer. 4. Elias conhecia a assistência angelical. 5. Quando chegou a Horebe, Elias foi recebido pela palavra do Senhor. 6. Passou um vento forte que rasgou os montes, mas o Senhor não foi ter com ele. 7. Um grande terremoto passou, e o Senhor não estava nele. 8. Um fogo ardia, e o Senhor não estava no fogo. 9. Elias se cobriu com seu manto quando ouviu a voz. 10. Ele foi ordenado a voltar e ungir Jeú e Eliseu. Subtítulo: Elias unge a Eliseu. 1 Reis 19, do 15 ao 19. Nos conta a história de quando Elias ungiu Eliseu. E disse-lhe o Senhor: vai, volta para o deserto de Damasco, e quando vieres, unge Azael, rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E Eliseu, o filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu aposento. E acontecerá que aquele que escapar da espada de Azael, Jeú matará, e aquele que escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. No entanto, deixei-me 7.000 em Israel.
todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partindo dali, encontrou Eliseu, filho de Safate, que lavrava com 12 juntas de boi diante dele, e ele com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou sobre ele sua capa. Aprendemos com esta passagem: 1. Elias partiu e ungiu Eliseu enquanto lavrava e orava. 2. Eliseu correu atrás dele e não mostrou relutância. 3. Eliseu queria se despedir de seus pais e, como resultado, Elias disse: "Que tenho eu contigo?" Eliseu voltou e queimou seus instrumentos agrícolas, renunciou ao seu passado e o abandonou. 6. Eliseu foi atrás de Elias. 7. Eliseu ministrou a Elias. Subtítulo: Eliseu recebeu 2 mantos. 1. Ao orar. 2. Quando Elias subiu ao céu na carruagem de fogo. Um manto ou manto era usado sobre outras roupas. Em Rute 3:9, o manto fala da personalidade e dos direitos de alguém. E disse: "Quem és tu?" E ela respondeu: "Eu sou Rute, tua serva. Estende, pois, o teu manto sobre a tua serva, pois tu és um parente próximo." Lembre-se, ser ungido significa que a presença de Deus está em sua vida e o fruto do Espírito é evidente. Não vá pelo dom de uma pessoa. Sinais e maravilhas não são o suficiente. A unção é o próprio poder e presença de Deus. Subtítulo: Eliseu foi ungido por quê? 1. Ele foi chamado. 2. Ele era um guerreiro. 3. Ele era um trabalhador. 4. Ele abriu mão de sua personalidade e direitos. 5. Ele correu atrás de Elias sem relutância. 6. Ele queimou seus instrumentos agrícolas e renunciou à sua vida anterior. 7. Ele se tornou um servo de Elias. Amém.